Conheça o melhor sistema de gestão para despachantes, o DespaFront. Otimize seus processos, aumente a eficiência de seu trabalho e encante ainda mais o seu cliente. Tenha seus dados na segurança de nossa nuvem, acompanhe o fluxo de seu escritório e realize consultas de onde estiver com o nosso aplicativo Despa Mobile, vinculado diretamente ao DespaFront, disponível na App Store e Google Play. E para facilitar a comunicação com seus parceiros lojistas e concessionárias, apresentamos também o DespaDoc, vinculado diretamente ao DespaFront, permite que seus parceiros acompanhem os status dos processos em tempo real. Para adquirir, entre em contato com o nosso saque 0800 499 3333. Asa Sistemas, sempre ao lado do despachante. Meu amigo despachante, minha amiga despachante, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Despachante Legal. Muito bom ter você, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar fortalecendo o nosso meio do despachante através da UDESP. E qualquer informação que você precisar da UDESP, vai lá no portal www.udesp.com.br. Nosso programa hoje é patrocinado pela Asa Sistemas, pela Pimpag, pela Legaliza Remarcação de Chassi, Motor, Vidro, pela Jardine Corretora de Seguros, qualquer seguro que você precisar, vai lá, fortalece a Jardine. E também pela Visão Total, laudo de vistorias, ECV e tal e tudo mais. Estamos aqui com uma convidada especial, essa convidada ela veio de longe, mas o meu amigo Henrique Diogo, olá Henrique, tudo bem, como é que você está? Mauricião, estamos aí de novo, trazendo conteúdo para esses nossos amigos despachantes aí, nossos associados. E vamos de conteúdo bem legal, eu acho que vai ser bem interessante. Eu já estou provando do assunto e estou gostando muito. Legal. Mas então eu vou fazer o seguinte, já que você já está fazendo um trabalho aí com essa nossa convidada, apresenta ela você então. Então, hoje a gente está aqui com a Tamara Silveira. Isso aí. Né? Ela é de Santa Catarina. Isso. O pai dela é presidente do Conselho Federal dos Despachantes. E ela está aqui para mostrar tudo que uma despachante pode ser e fazer, e é empoderada como só. É um empreendedorismo maravilhoso, né? Valeu, obrigado, viu, de você estar presente aqui com a gente. É um prazer ter a Tamara Silveira aqui. Tem aparecido nas redes sociais e tudo mais, tem feito umas sketches bacanas, né? O pessoal está adorando você. Obrigado pela sua presença, Tamara. Obrigada, Maurício. Obrigada, Henrique. A honra é minha de estar aqui, ter recebido esse convite. O nosso objetivo é sempre fortalecer a nossa profissão de despachantes, né? E essa oportunidade aqui, na verdade, é um momento de troca. Eu aprendo muito quando a gente está aqui, a gente vai entendendo a realidade do despachante nível Brasil. Então, a gente sair lá de Santa Catarina para ter essa oportunidade aqui é maravilhoso. É muito legal. Legal. A gente sabe que Santa Catarina, nós tivemos o prazer de estar em Santa Catarina, fomos recebidos lá pelo Silveirinha. Silveirinha, um abraço. Estamos esperando você aqui, hein? Você prometeu para a gente e a gente está esperando. O nosso presidente do Conselho Federal dos Despachantes também foi presidente da Adotesc, né? Que é a associação lá. Ele ainda é? Ainda é. Opa, e aí, Silveirinha, o trabalho que vocês fazem é fantástico. A gente aprendeu muito com você, né, Henrique? É demais. Só tenho a agradecer o Silveirinha aí, demonstrar o que a gente consegue fazer com organização, com unidade, né? É fantástico o trabalho. Faz uma descentralização enorme no estado de Santa Catarina, abrange todos os municípios, né? Isso. Acho o trabalho é impecável. A gente vislumbra isso daí para São Paulo também. Estamos na batalha para isso. Tamara, até te peço desculpa da gente estar falando do Silveirinha, mas é assim, para nós foi um aprendizado fantástico. Inclusive, naquele dia, nós estivemos também no escritório da Tamara. Mas antes de falar da nossa experiência no escritório da Tamara, a gente tem uma apresentação. Eu queria que falasse um pouquinho da Tamara. Você solta essa apresentaçãozinha para a gente, para o pessoal saber quem que é a Tamara Silveira, Santa Catarina, despachante, empreendedora e mais um monte de coisa. Solta para a gente, por favor. A Tamara Silveira tem 32 anos e é natural de Florianópolis, Santa Catarina. Ela é administradora formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e está à frente de um escritório de despachante com mais de 40 anos de mercado. Tamara combina conhecimento em gestão com a vivência prática no setor. Sua missão é fomentar a profissionalização da gestão dos escritórios de despachantes. Por isso, carrega consigo o lema: enquanto houver problemas para resolver, nossa atividade vai permanecer. Além de atuar como despachante e mentora de negócios, é sócia da Dispacert,
primeira autoridade de registro ICP Brasil especializada no nicho e em educação, buscando continuamente inovação e, acima de tudo, o crescimento da profissão. Tamara, eu vou falar aqui também, você é natural de Florianópolis, formada pela Universidade Federal, mas você continuou o trabalho começado pelo Silveirinha, né? O escritório de vocês tem mais de 40 anos, é isso? Conta um pouquinho dessa história, hein? É isso aí. Primeiro, eu me sinto muito honrada, né? Quando as pessoas me apresentam e falam, essa daí é a filha do Silveirinha, né? Acho que Deus me abençoou demais, porque ele é a minha grande referência de liderança, né? E acima de tudo, como ser humano, aquela pessoa que está sempre agregando e usando as palavras dele, construindo pontes, né? Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa na nossa profissão, construir pontes, somar forças. A gente iniciou aqui o nosso podcast falando justamente de todas essas empresas parceiras nossas aqui, Asa Sistemas, Pimpag, Vistoria, seguradoras, né? Porque esse é o conjunto da ópera, né? O despachante não faz nada sozinho. Então, quando a gente constrói pontes, a gente está aqui agregando para fortalecer a nossa atividade. E aí, de fato, comecei lá no escritório dos meus pais. Na verdade, me formei em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ainda na época da universidade, eu já tinha essa veia empreendedora, porque eu participei do movimento Empresa Júnior, né? Legal. Naquela ocasião. E aí, representei o movimento Empresa Júnior na Bélgica como embaixadora, e ali já começou essa veia cooperativista de representação de classes e de entender que a soma das partes é maior que o todo, né? Esse conceito de sinergia. Eu brinco que 1 mais 1 não é 2, são 11. Né? Porque realmente a gente trabalhar o conjunto, a gente trabalhar na representação é o que faz a diferença. E isso eu aprendi já na época da faculdade, depois tive também meu grande mestre ao longo de toda a vida, que é o meu pai. E aí, quando voltei, dei continuidade a um legado, né? Que é uma... Com certeza. É uma grande responsabilidade, na verdade. Um escritório que realmente já tinha, naquela ocasião, já tinha mais de 30 anos, né? Hoje mais de 40 anos de história. E aí, como ele é essa pessoa atuante na profissão, como presidente do conselho, presidente da associação, quando eu me vi, eu já estava lá à frente dos negócios, liderando a equipe, e aí a gente deu continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito com maestria, né? Bacana. Bom, você que está fazendo um trabalho aí com a Tamara, Henrique, faz uma pergunta para ela aí. Olha, eu vou falar primeiro, como parece com o pai, né? Nossa, na demais, forma demais, de falar demais. E nas ideias de propor, né? Demais. É bem legal isso, querendo ou não, acaba sendo mais uma liderança muito forte aí pra gente aí. E uma liderança feminina, que é o que a gente precisa, né? Porque o meio dos despachantes foi muito de homens, né? Então, temos ótimas e excelentes despachantes mulheres que participam, sim, mas que às vezes não se evidenciam tanto, e a Tamara está fazendo isso daí, levantando essa bandeira, né? É muito legal o trabalho dela, não só como despachante, como mentora, como empreendedora. Bacana. É muito legal. E querendo ou não, estamos aí, ela é minha mentora, para quem não sabe aí, estamos aprendendo bastante e vamos colocar em prática. E o que é mais legal, que ela, na nossa última conversa aí, ela colocou, tudo que a gente está fazendo aqui é para você andar sozinho. Não é para você depender de mim. Legal. Então, o objetivo é do crescimento da classe como um todo e da pessoa em si que está investindo no aprendizado, né? Show de bola. Acho que isso tem que ser falado sempre. Legal. Eu queria que você me desse um exemplo, assim, de mudanças que você provocou dentro do escritório do seu pai quando você passou a ser a gestora do negócio em si. Coloca algum exemplo, assim, que tenha marcado para você, que tenha sido, de repente, um divisor de águas. Então, na verdade, eu sempre que me propus a pôr os pés lá dentro, eu sempre tive a mentalidade de respeitar a história que já existia antes da minha, né? Respeitar uma história de construção, de sucesso, e eu acho que esse é o primeiro passo. Então, eu não cheguei lá tentando transformar nada, inventar a roda, né? Porque seria muita soberba da minha parte. Se a gente já tem aí mais de 30 anos de história, porque muita coisa está dando certo. E aí, a minha preocupação, na verdade, foi entender tudo o que acontecia ali dentro. Então, cheguei jovem, uma equipe já formada, uma equipe que já entendia dos processos, e a minha preocupação foi de entender cada passo daquela empresa. Então, eu sentei ao lado de cada um dos colaboradores, literalmente, né, do atendimento à operação, à emissão de um documento, e tive essa preocupação de entender qual é a dinâmica dessa empresa, né? E aí, quando eu fui aperfeiçoando, entendendo, a galera começou a me ter como uma referência naturalmente. Tinha uma dúvida, ligava, Tamara, como é que eu faço tal coisa? Eu falei, opa, a galera está começando a me respeitar aqui, porque eu tive essa preocupação de não ser vista como a filha do dono, né? Eu queria conquistar o respeito das pessoas que estavam ali, porque eu sabia que isso ia fazer toda a diferença quando, em algum momento, eu decidisse liderar aquele time, né? Porque eu não cheguei ali para liderar, eu cheguei ali para participar, para somar, para aprender, acima de tudo.
E aí aprendi muito com eles, eles me deram muito espaço para isso, a equipe que já estava lá. Fui conquistando o respeito da galera. Naturalmente, fui ocupando essa posição, né? Essa referência, as pessoas perguntando e tudo mais. E aí eu senti numa oportunidade que eu comecei a escutar as pessoas dentro do escritório, os colaboradores, e escutar também o meu cliente, que eu tinha muito espaço ali para empreender dentro daquilo que já existia. E teve um momento que me perguntou sobre um momento que foi divisor de águas aí nessa empresa. E eu lembro de ter conversado com uma pessoa que disse assim, olha, estava conversando sobre oportunidade, mercado, uma pessoa que já me conhecia na época da faculdade, e ela falou assim, olha, eu acho que tem espaço para mais para você aí no mercado, mais do que o escritório que tu estás hoje. E quando eu escutei aquilo, eu poderia ter escutado até com essa soberba de dizer, puxa, será? Vou para outro lugar, tal. E, na verdade, eu escutei aquilo como um baita desafio. Porque eu falei, se a pessoa acha que isso daqui é pequeno, talvez para mim, eu falei, eu vou provar que não é pequeno e que eu posso me testar aqui nesse ambiente de empreendedorismo, ou seja, fazer mais por esse lugar, né? Que já era grande, que já era forte, que já tinha um nome, que já estava consolidado no mercado, mas se a pessoa achou que eu era mais do que aquilo, falou, não, agora eu tenho que provar então que eu sou capaz, né? E aí escutei muito o meu cliente reclamava muito de, pô, vou ter que pegar fila, vou pro cartório agora, né? Entrega lá o documento na mão do cliente, fala, agora vai no cartório assinar o documento. Eu falei, poxa, tem oportunidade aí, né? Então sempre muito atenta a escutar o que estava acontecendo. E aí esse foi um momento divisor de águas, eu escutei o meu cliente, e aí naquele momento de transição também, quando o documento deixou de ser físico e passou a ser eletrônico, a gente já trabalhava com certificação digital na ocasião, em parceria com escritórios de contabilidade, e eu falei, agora a gente pode fazer aqui a transferência digital através de assinaturas eletrônicas, e a gente empreendeu a Despacert, né, uma empresa em sociedade com o Vitor e com o Gustavo, que é uma autoridade certificadora de mais de 10 anos de história naquela ocasião. E aí a gente se juntou, na verdade eles me convidaram, né, para ser sócios deles, e a gente abriu aí uma empresa que fortalece toda a tecnologia para os despachantes também, trazendo assinatura eletrônica para transferência de veículos, e aí a gente foi trabalhando educação, foi ampliando e tudo mais. E hoje a gente está aí à frente de uma causa, né, que é fortalecer cada vez mais a atividade do despachante. Não, legal. Você falou da chave certificadora, né? E a gente esteve lá e fomos no seu escritório, você mostrou para a gente como é que funciona. E a gente trouxe também isso daí para São Paulo. Parece que só agora, né, Henrique? Depois de um tempão que nós fomos lá, que o Detran está começando a aderir à ICP Brasil, né? Inclusive quando a gente esteve lá, né, quando estivemos lá em Santa Catarina, conhecemos a forma de trabalho. A gente não tinha aqui ainda a possibilidade se não me engano, da emissão do recibo digital, né? Isso, não era emitido. A gente não conseguia lá imprimir. Já emitia no escritório, lá, né? Eles faziam auditoria e faziam a guarda do documento. A gente entendeu como extremamente viável para São Paulo e tentamos implementar aqui do mesmo jeito que lá. Só que aqui é muito maior, né? A briga é muito maior. Apesar que lá também deve ter tido, porque a organização deles são de 50 anos. A gente está com 4 anos de associação e, graças a Deus, a gente está conseguindo alguns bons resultados e rapidamente, né? Ter estado lá em Santa Catarina e ver como que funciona o modelo de negócio de vocês foi muito importante, muito interessante, porque também baseou o projeto que nós levamos para o Detran. Então, a UDESP tem um projeto lá dentro do Detran, nós já entregamos, o delegado viu, o delegado, agora não é mais delegado, o presidente do Detran, o Eduardo Ágil, ele viu o nosso projeto, ele achou que ali tem pontos em que a gente pode estar estabelecendo uma conexão melhor entre Detran e despachantes, e ele pediu que a gente baseasse tudo isso na legislação. Contratamos um escritório, então, tudo de maneira profissional, contratamos um escritório, fizemos um estudo e devolvemos para o Detran. Tivemos uma live dias atrás, onde teve aqui o deputado Ricardo Madalena, queria deixar mais um abraço para o deputado. Obrigado pela presença, deputado, muito obrigado pelo apoio que o senhor tem dado para a UDESP, tá? E para os despachantes em geral, na verdade. E o deputado está cobrando a resposta, eu creio que deve estar saindo agora, nesses dias aí, a gente já está trazendo para vocês a resposta. E assim, foi baseado em tudo isso que a gente viu em Santa Catarina. Quero parabenizar todos os despachantes de Santa Catarina, pelo trabalho da Adotesc, do Silveirinha, o que você está falando para nós agora, a maneira como você empreende, como você pegou o escritório e transformou tudo isso, é muito legal. Eu queria aproveitar em cima disso, fazer uma pergunta. Eu vou fazer duas, uma para você e uma para o Henrique. Porque você faz um trabalho de mentoria e o Henrique está fazendo essa mentoria com você. Então, eu queria entender como é que começou isso, como é que você conseguiu ver que você poderia ajudar outras pessoas a crescer, a evoluir.
outros despachantes? Como é que isso pode ter acontecido? Como isso aconteceu e que você levou isso adiante? E depois, Henrique, eu quero que você também dê um testemunho aqui. Como que é você, uma pessoa experiente, o tempo que você tem de mercado, como que é para você ter a mentoria de uma jovem? Porque normalmente os adultos, os mais velhos, adultos. A gente está trazendo a Tamara agora como... Né? Mas assim, os mais velhos normalmente têm a ensinar para os mais novos. E você tem uma expertise aí de mercado e um ensinamento que você está trazendo para os mais velhos como o Henrique. Como que é essa mentoria? É uma eterna troca, né? Na verdade, eu aprendo muito com o processo de mentoria, o mentorado também, e a gente vai construindo isso e crescendo juntos. Antes de mais nada, eu acredito que quando os despachantes estão fortalecidos como atividade, como categoria profissional, o meu escritório também se fortalece. Então, na verdade, o que a gente busca é ter o fortalecimento de cada escritório desse país para que a gente mostre a nossa força, para que a gente mostre o nosso nível de profissionalização e isso traga a representação política que a gente precisa para as lideranças do nosso Brasil, de mostrar que estamos preparados para todos os avanços. Então, o processo de mentoria é, na verdade, um momento de muita troca. É um momento da gente agregar e de pegar toda essa transformação aí dos últimos 10 anos dentro do meu escritório, onde a gente profissionalizou cada vez mais a gestão, onde a gente implementou novas tecnologias e novos processos, onde a gente investiu em capacitação da nossa equipe para justamente replicar esse modelo e agregar valor a todos os escritórios, né? Você citou ali a questão do projeto da certificação digital e você falou da UDESP estar entrando com tudo isso, é uma união de fatores, né? Quando a gente tem aí uma legislação federal, Lei 14.063 de 2020, que respalda todas as assinaturas eletrônicas a nível Brasil, e aí porque a gente tem mais de um tipo de assinatura eletrônica, né? E a gente entende como isso repercute na transferência de um veículo, na segurança do processo, no cidadão saber que o seu carro está no seu nome, outro dia vai acordar, o carro vai estar no nome dele ainda, né? E a gente tem as instituições todas buscando o mesmo objetivo, que é o fortalecimento da classe, seja o Conselho, aqui em São Paulo, na representação do nosso presidente Sanches, né? Seja o DESP, com um trabalho maravilhoso que vocês vêm apresentando aqui, seja o Conselho Federal, a nível Brasil, a ADOTESC em Santa Catarina, enfim. Todas as instituições têm o seu papel para a gente buscar o melhor resultado. A mentoria, ela vem para quê? Para trazer um trabalho de gestão, para trazer um trabalho de profissionalização. Sabe o que acontece? A maioria dos prestadores de serviço vivenciam isso. Aí você me perguntou, normalmente é o mais velho ensinando o mais novo. Na verdade, a gente soma, né? Porque o que acontece? O prestador de serviço, ele inicia a sua atividade fazendo muito da operação. Inicia aqui meu escritório, eu faço o documento, eu capto o cliente, eu atendo o balcão, eu resolvo o problema no WhatsApp, o telefone, é tudo junto. E aí existe um desafio que é transitar dessa função operacional por uma função de gestor no momento que esse escritório está crescendo. Agora eu já tenho funcionários, eu já tenho colaboradores, agora eu já tenho que representar o meu escritório em outras frentes. E aí como é que eu garanto que essa equipe está alinhada com os objetivos da cabeça do dono, do empreendedor, do empresário que quer crescer? Aí a gente precisa trazer instrumentos de gestão, trazer ferramentas, né? E é isso que a gente trabalha dentro da mentoria. É uma mentoria que olha para as 4 perspectivas de negócio, pessoas, processos, mercado e parte financeira, para justamente trazer um alinhamento, trazer uma estratégia que vai conduzir o crescimento desse negócio. E eu falo que isso é fundamental porque a gente precisa trazer previsibilidade para a nossa gestão, principalmente quando a gente fala de um mercado tão volátil, né? A gente está suscetível às mudanças da legislação, a gente está suscetível a uma normativa que a gente dorme com uma normativa, outro dia acorda, está diferente. E aí como é que a gente, como gestor, como empresário, se previne de tudo isso? Trazendo gestão, né? E é isso que a gente faz dentro da mentoria. Maravilha. Olha que palavra poderosa que ela trouxe aí, Henrique. Você está bem servido como mentoria, hein? Fala aí, como é que tem sido para você? Cara, Maurício, vou te falar assim, ó. Eu sempre quis ter um norte para fazer uma gestão melhor do meu escritório, dos processos, dos procedimentos. Como ela mesmo disse, a gente vem muito do operacional. E fazer o operacional dá certo quando você gosta do que faz, sabe o que faz, procura estudar, né? E quando você tem que tirar a mão da massa, é um divisor de águas. Você tem que ir aprendendo a dar valor a outras coisas, saber passar para o funcionário o que ele precisa te entregar, como ele precisa te entregar, a que tempo ele precisa entregar. Então, tudo isso
Você muda de uma coisa que você faz a vida inteira, você passa para um lado de cá e começa a ter que olhar aquelas mudanças e implementar mudanças ali. Do que eu tenho vivenciado com a Tamara tem sido excepcional. Eu só tenho a agradecer aí, o investimento para mim está valendo a pena e acredito que vai valer para o resto da vida, porque tudo que está sendo passado lá é para poder andar sozinho, como eu disse. Eu ter a capacidade, lógico, se precisar, a gente vai estar trocando um feedback lá e vai sempre estar trocando essas figurinhas aí. Claro. Mas, para mim, o principal é eu sair da minha parte operacional, vamos falar da última, deixar de ser também o estratégico e passar a ser o gestor. Né? Tem umas historinhas aí nesse meio aí. Porque muitas vezes a gente cria uma dependência, né? O escritório fica dependendo, né, somente ali do proprietário, né? Que normalmente o despachante do escritório é o proprietário, então fica naquela dependência, se ele falar, ou se ele pedir, ou se ele quiser que faça. Eu tenho falado para os meus funcionários, eu sempre falo para eles assim, eu falo, olha, tudo que a gente for explicar para você, pergunte por quê, quando, como, onde, para que não seja um trabalho mecânico, né? Para que você saiba aquilo que você está fazendo, para que você não seja uma pessoa que só fique cumprindo ordens. Na verdade, você tem que ter a sua autonomia. E essa autonomia você vai conseguir a partir do momento que você conseguir entender os processos, os procedimentos e como que vai acontecer. Vai transcorrer muito mais rapidamente. Agora, como é que a gente faz a construção dessa autonomia? Trazendo ferramentas de gestão. Porque o líder, o dono desse escritório que tinha tudo na mão e resolvia tudo, ele também precisa se sentir seguro. Ele só vai conseguir descentralizar funções quando ele souber que lá na ponta a equipe dele tem capacidade de execução. Aí ele precisa entregar a ferramenta de gestão. Capacitação, desenvolvimento, avaliação de desempenho, processos mapeados, né? Entender como é que lida com o cliente, parte de mercado, relacionamento, construção. E aí ele tem ferramentas, agora a equipe dele tem um respaldo. Ele se sente seguro e a equipe também. E aí a gente começa a ter descentralização, porque um dos maiores desafios do prestador de serviço é isso, né? Sim. Pô, vou largar a mão agora. E aí é despachante, contador, designer gráfico, é o médico, é o arquiteto, qualquer prestador de serviço. Ele deixa de ser apenas o profissional que está executando a sua função e ele passa a ser, na verdade, um empresário. E aí é uma transição de funções. Eu preciso abraçar isso, entender qual é o meu papel como líder e o meu colaborador também, para que a gente possa construir juntos um caminho de sucesso. Maravilha, é isso aí. Eu acho que um grande desafio que a gente tem hoje, né, não só os despachantes, mas na verdade todos os empresários, na seleção de pessoas para trabalhar. Está muito difícil você conseguir novas pessoas. Lá no meu escritório, quando sai uma pessoa e a gente tem que repor, né, aquele cargo ali, aquela função, é difícil porque é um trabalho que a gente tem que, aos poucos, tem que conhecer, né? O conhecimento que a gente tem de mais de 10, 20, 30 anos aí foi no dia a dia, né? E não existe um curso de despachante. Agora tem o curso de tecnólogo, né? E é bem bacana porque a pessoa aprende teoricamente várias áreas, né? Mas a prática é só dentro de um escritório despachante, né? Isso aí. Eu acho que o curso ele serve para uma base, né? Ele dá direito a você ser um despachante credenciado, porém o dia a dia não tem nada. É só no dia a dia. É só no dia a dia mesmo. De verdade, assim, a gente tem um futuro aí, acho que bem promissor, né? Se a gente souber jogar o jogo. E acho que é bem interessante a gente evoluir aí com bastante conhecimento, investindo em mentorias, investindo em treinamento. Eu coloquei para mim, para esse ano aqui, para o meu escritório, que toda a minha equipe vai mudar. Vai ser não mudar de pessoa, mas serão melhor treinadas. Calma aí, pessoal, tá todo mundo empregado. Todo mundo empregado. Calma aí. Eu queria fazer só um parênteses com relação ao que ela falou com relação ao Silveirinha. Sim. Cara, minha filha hoje, ela trabalha 2 dias comigo no período da tarde. Certo. O que ela falou é uma verdade. Assim, a pessoa, ela chega, pela educação que ela teve, que nem minha filha. Minha filha chega lá, não é a filha do dono. Ela é uma funcionária como outra qualquer. Ela tem a responsabilidade dela e ela está aprendendo o serviço, apesar de ter só 16 anos, né? Sim. Mas qual que é o objetivo, né, meu como pai? Mostrar para ela das responsabilidades que ela tem na vida dela, tirar ela um pouquinho desse negócio de muito digital, né, que é de celular, de estudo, tudo ser digital. Hoje o pessoal, a molecada estuda no chat GPT, pergunta pro chat GPT.
Tá ficando fácil fazer prova, tá né? Bravo o negócio. Mas eu acho que isso... Eu quero, tomara que minha filha seja uma Tamarinha aí. Olha, aí sim, hein, Tamara? Tá dando certo a mentoria, hein? Tá no caminho bom. Mas você tá falando que você quer que a sua filha seja uma Tamara. Mas, Tamara, você ainda vê na nossa profissão, você ainda consegue enxergar que ela é promissora, que a gente ainda tem campo para crescer? Como é que você vê isso daí? Eu falo sempre que enquanto houver problemas para resolver, nossa atividade vai permanecer. E eu acredito plenamente nisso, não à toa eu estou dando continuidade aos negócios, né? Porque somos um universo de possibilidades quando a gente fala de despachantes. São 11 áreas de atuação. Somos despachantes documentalistas, né? E aí como é que a gente se estrutura e se prepara para atender todas essas áreas? Para ampliar aquilo que a gente tem como principal ativo do nosso negócio, que é justamente a nossa carteira de clientes. Sim. Quando a gente olha aí para escritórios de 30, 40, 50 anos de história, quantos cadastros de clientes a gente tem nesse histórico, né? E como é que a gente pode trabalhar novos serviços e novos produtos para atender essa carteira da melhor forma? E a gente está lá resolvendo o problema. Então, quando a gente une duas coisas aí que são fundamentais para a continuidade e perpetuidade de qualquer negócio, não só na nossa atividade, que são esses dois aspectos, educação e tecnologia, não tem jeito, a gente só vai crescer, né? Eu acredito demais nisso, não à toa. Uma das empresas que a gente empreende está voltada para a tecnologia e está voltada também para o braço educacional. E aí, resolvendo justamente essa dor, você estava falando de mão de obra, né? Isso. Contratação de mão de obra. A gente tem aí agora a Rede Velum, que é o braço educacional do despachante, que vai além do que a faculdade entrega, porque a faculdade ela visa te preparar em nível processual, teórico, né? Para que a gente tenha um nível de qualificação. E a Rede Velum, ela vem para ser uma educação prática para o despachante. A Rede Velum é de Santa Catarina? Isso, exatamente. E ela vai colocar cursos, vai disponibilizar pela internet ou isso daí é só lá em Santa Catarina? Não, a gente está trabalhando no nível Brasil, tanto com eventos presenciais, capacitação e educação presencial, como também online, né? Então, trazendo essa oportunidade para todo o Brasil, a escola do despachante, para que a gente possa trabalhar 3 aspectos: habilidades técnicas na área do trânsito, para justamente capacitar a mão de obra que já está dentro do meu escritório, capacidades e habilidades interpessoais para que a gente possa desenvolver comunicação, oratória, vendas, aquela habilidade de lidar com o cliente, de lidar internamente com a minha equipe, e também diversificação de serviços. Como é que eu utilizo toda essa carta de clientes que está lá dentro do meu escritório para diversificar, potencializar e crescer ainda mais o meu negócio? Né? Então, são 3 braços dentro dessa estrutura educacional para que a gente possa fazer prosperar ainda mais os nossos despachantes aí a nível Brasil. Que legal. Parece que teve um evento, né, esses dias aí, né? Como é que foi esse evento? Foi programado e os despachantes foram convidados? Quem participou do evento? É isso aí, dia 5 de abril o evento aconteceu e, na verdade, a gente começou com um movimento que ia ser ali para 50 despachantes e a gente começou a ter adesão, foi vindo gente de todo o Brasil, né? Não só Santa Catarina. Recebemos despachantes do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, então a galera toda se movimentando para lá. O evento construído para mais de 100 despachantes que levaram não só os empresários, os donos, mas também suas equipes, onde a gente trabalhou a experiência do cliente no escritório do despachante, né? E aí realmente buscando a transformação, entregando para eles não só o conteúdo, mas o momento de troca, porque quem participa de um evento desse tem a oportunidade da energia que só aquele momento proporciona, né? De voltar para o seu escritório e falar, eu vou fazer acontecer. E esse momento de virada, esse momento de união, de trazer as pessoas para dentro dessa ideia que a gente levanta, a nossa bandeira, né, de que estamos aqui para resolver problemas, é fundamental para que a gente consiga trazer novas energias e fazer prosperar ainda mais a nossa atividade. Muito legal. Eu vou fazer um desafio para você, Henrique. Você, como presidente da UDESP, eu vou te fazer um desafio de conversar com a Tamara e trazer esse evento para São Paulo, porque nós não ficamos sabendo desse evento aí e também, às vezes, o deslocamento até Santa Catarina, né, poderia ser um dificultador. Mas pelo tamanho de São Paulo, por tanta coisa que a gente tem para fazer aqui, conversa com ela aí. Será que a gente traz para São Paulo isso daí? E aí, Tamara, você acha que dá? A gente tem um projeto lá que converge exatamente para o que vocês querem, que é o Velum pelo Brasil. Né? É justamente essa ideia de poder levar essa oportunidade presencial para dentro dos estados e a gente ter essa troca. Então vai ser uma honra, vamos combinar essa data aqui para trazer para São Paulo. Vamos legal. Isso aí. A UDESP vai trazer isso daí, desafio aqui para o nosso presidente Henrique, e ele não foge do desafio não. Quando ele pega, ele vai para cima e resolve, hein? Tem que ser, tem que ir, não tem outro jeito. Coisa boa a gente tem que ter para perto aí, temos que fazer acontecer. Legal. Eu, você, o Flores, vice-presidente, a nossa diretoria Maurício, toda, né? Toda a diretoria
engajada nisso daí. Vamos fazer acontecer sim. Então, o Henrique já passou aí, diretoria, ó, ordem dada é missão cumprida. Então, vamos para cima aí, vamos trazer a Velum junto com a Tamara e todo mundo lá. Muito bacana. Eu queria agora também, é o seguinte, a Tamara também tem se tornado conhecida aí na internet, está fazendo umas esquetes aí, uns negócios bem bacana. O pessoal tem gostado, está curtindo muito, Tamara, parabéns. Eu queria que fosse, solta pra gente aí, acho que tem uma esquete ou duas, solta pra gente, pro pessoal poder ver. Quem não conhece ainda vai começar a seguir a Tamara lá nas redes sociais, por favor. Oi, despachante! Eu quero fazer a transferência do meu carro com vocês. Quanto é que tá o honorário? Conta com a gente. O nosso honorário fica R$10. Não, é que o ano passado era mais barato. É, de lá pra cá até o quilo do arroz já aumentou, né, querida? É que eu falei com um outro despachante, ele fez mais barato pra mim. É, não. É que aqui o meu chefe já falou que o preço é esse, eu não consigo baixar, não. Sabe o que é? É que eu já fiz aí com vocês o serviço, eu gostei tanto da agilidade, mas é que eu precisava só de um descontinho, sabe? É, que aqui não é mercado atacadista, querido. Quanto mais compra, mais barato fica, entendeu? Não, é prestação de serviço. Não, eu entendo, mas não dá pra baixar nada mesmo, nadinha. Olha, tem um cara aí que diz que quando tá caro, é só não comprar que resolve. Hey, vem aqui, resolvedor de problema. A partir de hoje, temos um combinado. Vamos acabar com a síndrome do cachorro vira-lata. Ah, mas o despachante vai acabar. Presta atenção aqui. Eu não sei se você sabe, mas só no estado de Santa Catarina, somos responsáveis pela arrecadação de mais de 80% dos tributos inerentes ao trânsito. Dinheiro que vai direto aos cofres públicos para ser reinvestido na sociedade. Sim, porque diferente do que muitos pensam, a arrecadação do IPVA, por exemplo, não está vinculada à manutenção das vias públicas, mas sim para o custeio de várias atividades como saúde, educação, segurança pública. Além disso, somos responsáveis por gerar mais de 10 mil empregos diretos, movimentando toda a economia. Isso só em Santa Catarina. Imagina quando projetamos a nível Brasil. Aí não para por aí. Sabia que 95% dos emplacamentos de veículos 0 km e mais de 80% das transferências veiculares são feitas por despachantes? Aí o cidadão, por clara desinformação, vem com esse tipo de comentário. Agora, imagina se os mais de 2,5 milhões de processos veiculares só do estado catarinense tivessem que ser feitos todos pelo Detran. Com certeza teríamos um inchaço da máquina pública. Mais estrutura, mais funcionários, mais gastos. O serviço pode até parecer gratuito, mas no fim das contas, alguém vai pagar essa conta. Nesse caso, aquele mesmo cidadão que reclama de pagar esporadicamente o honorário do despachante. É por isso que, de forma muito inteligente, o estado de Santa Catarina tem uma política de descentralização dos seus serviços, atuando junto com os despachantes credenciados e sendo modelo para todo o Brasil. Eu preciso dizer, despachante, enquanto houver problemas para resolver, nossa atividade vai permanecer. Porque, acima de tudo, somos um braço do Estado atuando a favor da sociedade. Agora, o que eu posso dizer para vocês, caros colegas despachantes, é que se preparem para o futuro. Que tenham controle sobre o seu crescimento, que profissionalizem cada vez mais a sua gestão e que promovam a tecnologia junto da sua atividade para trazer mais agilidade e diferenciação no atendimento aos seus clientes. Agora, se você não souber como fazer tudo isso, vem pro Experiencer que a gente te ensina. É dia 5 de abril, o nosso encontro presencial. E as vagas estão acabando. Gostou? Então, essa é a Tamara Silveira. Henrique, tem mais uma pergunta aí para Tamara? Tamara, você veio de um escritório, seu pai foi sempre, creio que tenha sido sempre liderança no Estado. O que você acha que uma associação como a UDESP pode proporcionar para o despachante que acredita no trabalho? Vamos dizer assim, o que vocês fizeram com a Adotesc, se é que você tem conhecimento, o que foi provocado lá, que a gente pode replicar aqui para os nossos associados e que isso traga benfeitoria? O trabalho da associação é sempre de representação, né? Isso. E com isso o despachante ganha muito, porque quando a gente tem lá as nossas demandas para serem resolvidas, quem é que nos representa, né? E a UDESP tem esse trabalho, um trabalho de levar a atividade do despachante adiante de forma política, na representatividade de tudo isso, na forma da legislação também, a parte jurídica, né, de ter toda essa representação. E a Adotesc, na verdade, é uma instituição de 48 anos de história, né, que veio crescendo de forma muito organizada, tem as suas regionais distribuídas dentro do Estado, e isso traz um respaldo para que a gente possa fazer um trabalho forte lá, né?
São 48 anos de história. Hoje, o Silveirinha, meu pai, né, está na liderança da associação já há alguns anos, na verdade, e é um trabalho organizado de representação política porque a gente acredita justamente na construção de pontes, né? Então, é um trabalho de uma associação, mas que soma esforços com o conselho, que soma esforços com o sindicato, que soma esforços com todas as representações, cada uma com o seu papel, né? Mas que no final das contas a gente quer o mesmo objetivo, a gente quer fortalecer a nossa categoria. E quando a gente tem essa mentalidade de crescimento, de organização, de sermos prósperos porque estamos pensando no bem de todos, aí o resultado acontece. E é justamente essa mentalidade da UDESP também, né? A mentalidade aqui do Conselho Estadual de São Paulo, Conselho Federal, todos juntos trabalhando em prol da mesma causa. E aí não tem jeito, a gente cresce, né? A gente se fortalece, pessoas que têm, acima de tudo, mentalidade empreendedora, porque o empreendedor é aquele que vai lá e faz, que resolve, que está ali à disposição de enxergar um problema como uma oportunidade, buscando sempre uma solução, né? Então, a associação ele tem esse papel fundamental e o despachante precisa valorizar esse trabalho, porque quando ele entende que tem alguém lá atuando em prol daquela porta, mais uma porta que está aberta, né, daquele despachante, ele entende que, eu posso estar aqui me preocupando com a minha gestão, me preocupando com o meu cliente, com a minha equipe, porque eu sei que tem alguém lá à frente de tudo isso representando o nosso trabalho, né? Então, um trabalho excepcional que vocês fazem. O nosso parabéns aqui, a gente aprende muito, né? A Adotesc aprende com a UDESP, o DESP aprende com a Adotesc, eu acho que essa é a grande magia da coisa. Eu falo sempre que a jornada é muito mais importante que o resultado. Sim, né? Com certeza. Eu acho que esse aprendizado diário aí, principalmente gostar de desafio, né? Que não enxergar uma dificuldade, chegar uma oportunidade em cima daquela dificuldade é que faz a gente crescer como pessoa, como profissional e principalmente a associação cresce como um todo junto também, né? E como categoria agora, né? A gente falando aí, seja a UDESP em São Paulo, a Adotesc em Santa Catarina. Eu até gostaria de te pedir uma ajuda lá com o pessoal de Santa Catarina. Um projeto que vocês fizeram lá, que a gente também achou fantástico, maravilhoso, foi a parceria com a Cicobi, né, e criar a Creditran. Isso é um projeto que a gente também está atrás, a gente também está tentando trazer para São Paulo. E assim, você com toda a sua influência, que você está crescendo agora, vou pedir para você falar para o presidente da Adotesc, que você tem muita proximidade com ele, para ele dar uma força para a gente trazer a Creditran aqui para São Paulo, que seria muito importante para os despachantes. E o intercâmbio também que a gente estaria fazendo, né? Eu acho que seria bem legal também a gente um dia promover um encontro, né, entre associações de vários estados para a gente trocar ideias. O encontro, além de ser associativo, era importante ter um cunho político também, porque sem a política a gente não cresce, né? Então eu queria mandar um abraço aqui também para o deputado federal Saulo Pedroso, que através de indicação também do Silveirinha, ele também esteve com a gente, ele mandou uma mensagem na live, participou da live com a gente numa mensagem. E assim, o deputado Ricardo Madalena em São Paulo, o deputado Saulo Pedroso por São Paulo, lá no Distrito Federal, tem o Darcy de Matos também, que trabalha muito pelo pessoal de Santa Catarina, né? Então a gente precisa unir essas lideranças políticas aí para trabalhar em prol da nossa categoria, né, Henrique? A gente sempre fala, né, Maurício, que o trabalho da associação ele é complementado pelo associado, né? Exato. Como a gente aprendeu, né, com um grande amigo que fizemos aí nessa caminhada aí, a política começa no município, né? Se a política começa no município, então o despachante precisa fazer a parte dele de estar presente lá, de participar. E que a política não é a política da TV, né? A política é uma política de construção, de troca, de benefício mútuo, entendeu? E não é benefício só financeiro, é benefício de conhecimento, aprendizado, amizade. O próprio deputado, quando esteve aqui, ele falou, o que eu levo da política são as amizades. Isso. Eu hoje estou deputado, não quer dizer que eu vá ser deputado numa próxima eleição. Isso. E é isso que acho que é o principal que o despachante precisa aprender e praticar. E esse amigo que o Henrique falou, vou dar nome para ele aqui, porque é o Paulo César. Ele conseguiu agora, ele está como... subprefeito lá da Vila Maria. Parabéns, Paulo, pelo seu crescimento político. Muito obrigado pelas dicas e por toda o que você trouxe para nós de conteúdo, de crescimento, de conhecimento. Foi muito importante. E uma hora a gente vai tomar um café com você, hein? Mas voltando aqui para a mesa, a gente já está terminando também, né? O pessoal já está dando um toque ali. E então é o seguinte, Tamara,
esse trabalho todo que você tem feito, como é que você concilia isso? Porque você também é mãe, né? Então, como é que é para conciliar tudo isso daí? Empreendedorismo, trabalho como despachante, ser mãe. Isso é importante porque as mulheres que estão aqui nos assistindo, as nossas colegas despachantes também que estão aí nos assistindo, e eu tenho que mandar aqui um abraço e um beijo para minha esposa Isabel também, que me ajuda, né? Já está comigo também nessa caminhada aí de 35 anos, né? E o Henrique acho que tem um beijo para mandar também. Vai, Henrique, aproveita, vai. Aí, Lili, um beijo para você. Te amo. Sem você, a gente não faz a coisa acontecer. Essas mulheres maravilhosas que nós temos na nossa vida, como que é para você isso daí, Tamara? É isso aí, essa ideia de time, né? Somos um time. Você citou ali antes a Creditran. A Creditran é uma instituição que já tem quase 30 anos de história, de maneira muito organizada. Hoje é a cooperativa de crédito dos despachantes, né, que é a maior arrecadadora de tributos inerentes ao trânsito no estado de Santa Catarina, e a gente realmente tem que levar esse modelo a nível Brasil, né, essa organização que a gente só consegue com muita frente política, trabalho, relacionamento e construção. E aí, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de formação de times, né? Eu não estaria aqui com vocês hoje se eu não tivesse um time me dando apoio, porque eu tenho aí a Júlia, minha pequena de 2 anos de idade, o amor da nossa vida, né? Mesmo nome da minha filha. É mesmo? É e ela é super comunicativa, eu acho que ela tem um pouquinho a quem puxar, gosta de Tem uma linhagem, né? Uma linhagem nobre aí. Então, ela gosta bastante. E eu procuro conciliar a maternidade com o empreendedorismo, porque são 2 coisas que eu sou completamente apaixonada. Eu sempre fui muito ligada ao trabalho, não imaginava que eu ia me apaixonar tanto pelo papel de mãe, e eu sou uma mãe realizada, né? Mas porque eu tenho um marido muito presente, o pai da minha filha, que está sempre por perto, está aqui hoje com a gente, aqui nos dando apoio também. Meu pai, minha mãe, os avós, meu sogro, minha sogra, enfim, toda uma rede de apoio para que a gente consiga conciliar tudo isso, né? Eu faço questão de, a cada oportunidade, seja de passeio, seja de trabalho, estou aqui agora em São Paulo, trouxe minha filha junto para que ela possa compartilhar disso. Eu acho que o filho, quando ele vai acompanhando a garra de um pai e de uma mãe, que vê a luta, que está participando, mas que ele não ficou lá esquecido, ele faz parte de tudo isso, ele tem um outro valor, né? Que ele consegue entender de como a gente constrói a nossa vida, né? E os valores já são construídos nessa base. Ela tem 2 anos de idade e já está acompanhando tudo isso, né? Então, é isso, é um desafio enorme, mas quando a gente está junto, quando a gente entende o porquê a gente está fazendo, a gente chega lá, né? Então é Legal. isso. Pô, que engraçado. Minha filha quase não vai comigo. Agora eu vou repensar isso aí. Aí, tá vendo? E Tamara, fala pra gente aí, quem tiver interessado na mentoria, como é que faz para falar com você, entrar em contato? A gente tem lá no nosso Instagram, Tamara_Silveira, a gente tem o link lá na bio, né? Pode acessar ali, a gente tem o canal direto da Jaque, que faz todo o atendimento inicial, né? A gente trabalha primeiro numa consultoria para entender o momento do mentorado. Não são todos os escritórios que eu consigo atender, vai depender muito do momento desse escritório, né? Dos objetivos que ele tem, e aí entendendo que primeiro eu consigo atender, que eu consigo contribuir, aí a gente avança para a mentoria. E aqueles despachantes que a gente não trabalha na mentoria, a gente trabalha dentro da Velum, justamente todo o aspecto educacional, das equipes, da mão de obra, da qualificação, o desenvolvimento que a gente vai trazer aí, talvez fora da mentoria também, né? Então acessa lá o nosso Instagram, acessa o link, a gente consegue dar continuidade nessa mentoria. É um prazer, Tamara, ter recebido você, estar falando com você aqui. A gente, na visita que fizemos, né, a gente criou assim, um respeito grande pelo teu trabalho também, e ao longo desses anos você foi evoluindo, né, e a gente falou, poxa, Tamara, é aquela lá que a gente foi lá no escritório e tal, e nossa, como mudou, como ela está evoluída, aparecendo nas redes e participando, e é como você falou, né, o Silveirinha, então você já tem um caminho aí, o Silveirinha é muito comunicativo e tudo mais, é muito legal ver o trabalho, o quanto você está crescendo, como empreendedora, o que você está conseguindo levar, trazer de conhecimento. Isso da Velum foi bem legal que você trouxe, vamos programar esse evento, trazer para São Paulo, trazer esse conteúdo, porque você associado da UDESP, a importância de ter você como associado é o que a gente pode devolver para vocês como trabalho, como negócio, como aprendizado. Então é por isso que existe a UDESP. É para isso que existe a UDESP. É para que você esteja sempre na vanguarda, que você esteja sempre alinhado com as coisas, com o melhor do mercado. Então nós vamos fazer esse esforço aí, Henrique? Vamos trazer o pessoal para cá? Vamos sim, vamos fazer acontecer. Depois vamos combinar uma data aí e transformar isso em realidade. Que temos que colocar prazo aí, porque se não colocar prazo, acaba não acontecendo. Então vamos colocar um prazo aí. Logo mais a gente começa a fazer a divulgação e captação aí de pessoas para
participar nesses treinamentos aí. Maravilha. É para isso, né? Como você falou, é para isso que o DESP existe. É para fomentar conhecimento, fomentar negócios. Como a Tamara falou, a gente tem acho que 11 áreas diferentes de atuação. A gente precisa abrir o leque. Você mesmo sempre falou muito que o escritório do despachante, o balcão do despachante é um balcão de negócio. Você não precisa vender só o serviço de despachante, você pode oferecer um seguro, um financiamento, tudo que é interligado ali você consegue trazer. É só fazer a mentoria e padronizar o serviço para chegar no objetivo que a gente precisa aí. Então, Tamara, aqui em São Paulo a gente tem uma parceria com o consórcio Unifisa. O consórcio Unifisa, ele traz para o associado da UDESP, para o despachante em geral, uma comissão por apresentação de clientes. Então, a gente indica o cliente para o consórcio Unifisa, o assessor liga para esse cliente, oferece o melhor plano que ele tem lá de consórcio, seja para casa, para automóvel, até para cirurgia plástica, sabe? Está tão evoluída essas coisas de consórcio. Então, você, nosso amigo despachante, você que é da UDESP, indica o consórcio Unifisa e depois você vai ganhar uma comissão. O consórcio Unifisa traz muita solução. Obrigado pelo consórcio Unifisa acreditar na categoria dos despachantes e principalmente na UDESP. Tamara, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Que você, sempre que voltar a São Paulo, venha nos visitar. A gente gosta muito de conversar com você, trocar essa ideia. A gente aprende bastante com você também. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu falo sempre que a vida é feita de parcerias, né? E a gente acredita no despachante, a gente trabalha em prol do despachante, assim como todos esses parceiros, né? Você citou aí o consórcio Unifisa, a gente tem as empresas Asa Sistemas, na figura do nosso amigo Weber, né, que busca essa tecnologia para o despachante, a Pimpag, o nosso amigo Valdir, que leva o parcelamento de débitos, e é isso, a gente vai somando forças para entregar a melhor solução para o nosso cliente lá na ponta, né? Seguradoras, consórcios, enfim, tudo isso para quê? Para somar esforço, para construir relacionamento com o nosso cliente. E aí, quando você está falando aí da educação, a educação é a peça-chave de qualquer negócio, de qualquer ramo de atividade, porque hoje em dia a velocidade da informação é muito maior do que a nossa capacidade de processar tudo que está acontecendo, né? Então, quando a gente desenvolve educação, a gente consegue agregar todas essas tecnologias. De nada adianta a gente começar a criar aqui um monte de tecnologia e a galera não conseguir acompanhar tudo isso. Então, a educação vem para justamente trazer todo esse respaldo, trazer aquela equipe junto para a gente poder transformar a nossa profissão cada vez mais, né? Então, contem comigo, foi uma honra, um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer demais o convite, agradecer a oportunidade, Henrique, meu mentorado exemplar, que está lá em todos os encontros, construindo e anotando tudo. Eu acho que é isso, eu aprendo demais em cada oportunidade de mentoria, a gente cresce juntos. E o meu propósito é esse, fazer a nossa categoria, a nossa profissão de despachantes prosperar cada vez mais. Contem comigo e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Legal. Ô, Henrique, você que deu essa indicação da gente trazer a Tamara, se acertou na veia, hein? Parabéns aí pela sua indicação e pela convidada que trouxemos dessa vez, né? Maurício, eu vou te falar assim, o que a gente quer é a melhoria de todo mundo, né? Não Isso. só da gente. A troca tem que existir e todo mundo precisa evoluir e melhorar. Então, só com pessoas assim, com conhecimento, com objetivo, assim a gente consegue fazer com que isso aqui evolua, cresça, o associado cresça, a classe como um todo cresça, os nossos parceiros cresçam. Eu acho que é uma troca, como você falou, é uma sinergia, né? E graças a Deus a gente se conheceu, teve um bom contato, optei por me arriscar na mentoria, que eu não sou muito disso, mas eu vi a necessidade porque os cursos que eu me propus a fazer, parei no meio, e a mentoria não tem como parar, porque é um só, não é um grupo, então... E é gostoso, né? Você aprende, né? Então é uma coisa que você quer, você tem interesse, né? E você toma conhecimento de outras formas de gestão, né? De controle, se torna um caminho menos sinuoso. Às vezes é uma coisa óbvia, mas que a gente não conseguiu enxergar porque está muito enfurnado dentro do serviço. Tem. Né? A gente aprende a fazer documento, mas tem que aprender mais coisas. E aí, com a mentoria a gente acaba aprendendo. Principalmente, que eu acredito que para mim vai ser passar a ser um gestor de verdade. Legal. É esse o objetivo aí. Bacana, muito bom. Meu amigo despachante, esse programa aqui teve um oferecimento da Asa Sistemas, teve um oferecimento da Pimpag, aquela maquininha 21 vezes para fazer o seu parcelamento, a corretora Jardine, a Tamara falou aqui de corretor, de seguradoras, né? Então, corretora é a Jardine, que está sempre com a gente, Legaliza
remarcação de chassi, motor, vidro, fala com o Celso lá, melhor serviço da Legaliza, e laudo com a visão total, laudo vistoria, ECV, todo tipo de laudo. E eu queria deixar aqui um abraço também para o nosso amigo Richard Prado, né? O Richard Prado, ele mexe muito com documentação de ônibus e tal, qualquer coisa aí, frota de ônibus, o Richard Prado está sempre com a gente, né? O Richard Prado é do Mandaqui? Manda aqui, manda manda ali, lá. aí, agora você pegou, hein? Agora eu peguei, agora eu entendi. Legal, então tá bom. Um abraço também para o nosso amigo Weber, que está sempre presente aí, que já mandou uma mensagem aqui para nós. Obrigado para todo mundo que está nos assistindo. Foi um prazer estar com vocês. Agora, para a gente finalizar, coloca aquele comercial da Visão Total. Pessoal, aprende aí, vê a Visão Total. Só um minutinho. Fala, Henrique. Joinha. Dá o seu joinha, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Inscreve no canal, ativa o sininho. A UDESP está aí para você. Nosso portal, www.udesp.com.br, é importante você participar. Filie-se ao UDESP, você que ainda não é nosso associado, está perdendo tempo, hein? Está perdendo tempo, conteúdo, informação, porque o grupo da UDESP é o grupo quente que tem todas as informações. Quer saber primeiro? udesp.com.br. Quer estar em cima de tudo que está acontecendo no Detran e tudo mais? udesp.com.br. Tá bom? É isso aí, Henrique? É isso aí. Vamos dar tchau pro pessoal, então. Um abraço, Tamara, todo mundo aí. Obrigado por ter comparecido e até a próxima. Mais. Um abraço. Falou, tchau. Obrigada, gente. Eu tenho uma novidade muito legal, interessante a vocês. Colegas despachantes e documentaristas, Eber, Asa Despa Tecnologia. A Despa Tecnologia, Asa, fez uma parceria única com o Banco Daicoval. A gente tem um link especial que a gente consegue colocar para vocês dentro do DespaFront uma experiência que a gente chama de One Click. O que é um One Click? É quando você consegue resolver todos os seus problemas em apenas um clique. Dentro do DespaFront, você vai conseguir enxergar a sua conta no Banco Daicoval. Quem tem conta no Daicoval ou quem não tem e queira abrir, nós não abrimos conta, mas encaminharemos a pessoa responsável. É uma experiência muito interessante. Você não precisa sair do programa, entrar dentro do site do banco, logar, fazer tudo por lá. Você vai fazer num ambiente único, já traz as taxas, você já paga por ali mesmo, já dá baixa no seu caixa, já coloca na OS, já envia todas essas taxas ao Detran, à Secretaria da Fazenda. Então você tem uma experiência muito ágil, muito boa, utilizando o DespaFront e agora uma parceria ao Banco Daicoval. Como que eu faço para conhecer? Entre em contato com o nosso SAD, que é o Serviço de Atendimento ao Despachante Documentalista. A gente tem um canal exclusivo a vocês, que é o 0800 499 3333. Nós iremos te explicar e atualizar. Quem já é cliente ASA, tem conta no Banco Daicoval, configura o sistema para vocês fazerem por dentro, para todos os clientes da ASA e Despa Tecnologia. Grande abraço a todos, não esqueçam de comentar aqui, fiquem com Deus.